Desde 2006, o Brasil possui um sistema público para garantir segurança alimentar e nutricional para a população. Segurança alimentar e nutricional é um conceito amplo e complexo, que leva em consideração não só o acesso regular e permanente ao alimento, mas também a qualidade desse alimento, aspectos culturais, ambientais, sociais e práticas alimentares saudáveis. Tendo como princípio a garantia da alimentação como um direito humano básico, se constituiu o nosso grupo TEARSAN, Teia de Articulação pelo Fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional. A TEARSAN é uma teia de pessoas, instituições, projetos e ideias com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da segurança alimentar e nutricional. O grupo nasceu no curso de nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina e conta com apoiadores em diversas partes do país, que agregam e estabelecem uma coletividade que tece junto conosco essa teia. Na teia desenvolvemos diversos projetos de formação, extensão e pesquisa, pautados na educação popular e criticidade. A teia se engajou no processo de construção de cartilhas, cartas, manifestos, e dos seus projetos nasceram diversos artigos, trabalhos de conclusão de curso, teses e dissertações que envolveram o desenvolvimento e avaliação dos planos de segurança alimentar e nutricional, do sistema, de restaurantes populares, da participação social, de ações de educação permanente para o fortalecimento do sistema, além dos dispositivos legais e da caracterização do estado de segurança alimentar e nutricional nos municípios. Dentre os trabalhos da TEIA temos modelos para avaliar as múltiplas dimensões de segurança alimentar e nutricional. Esses modelos possibilitam a representação e aproximação de atores sociais e gestores públicos, corresponsáveis pela atuação no sistema e política. Além disso, a TEIA promove regularmente oficinas municipais e formações em segurança alimentar e nutricional para conselhos, câmaras, movimentos, organizações da sociedade civil e universidades. Acreditamos em uma sociedade de respeito aos direitos humanos, cidadã, solidária e democrática, onde as pessoas estão permanentemente engajadas na criação e recriação de sua própria natureza, no processo de vir a ser enquanto seres humanos históricos, que ao se reinventarem a todo momento, reinventam a sociedade. Uma rede, né, uma teia de pessoas, e que junto dessa teia a gente tem projetos, a gente tem ideias, e todos esses projetos, ideias, pessoas com o mesmo propósito, que é fortalecer a segurança alimentar e nutricional, pelo entendimento do que é o direito humano à alimentação adequada, e também só ressaltar que a teia, ela foi idealizada e ela tem a pessoa que puxou tudo isso é uma lenda, né? É uma pessoa que a gente tem o maior orgulho de estar com a gente hoje aqui também, que é a professora Neila Maria Viçosa Machado, que daqui a pouco vai se apresentar mais uma vez para vocês, quem ainda não conhece. Prestem muita atenção nessa pessoa, que eu tenho certeza que ela vai virar uma referência para vocês seguirem daqui para frente, quem ainda não é fanzoca. Então, muito obrigada, agradeço a atenção de todos. Passo para a professora Cristine também, se quiser fazer alguma fala, e a gente inicia, então. Oi, pessoal, que alegria, né, estar aqui realizando esse minicurso, bem diferente esse ano, nosso primeiro minicurso virtual. Então, não éramos pessoas mega tecnológicas, nos perdoem por qualquer equívoco ou problema técnico, mas a gente está bem feliz, estou emocionada, né, com esse início. Acho que esse videozinho foi feito com muito carinho para mostrar a teia para vocês. Foi fruto de um dos nossos projetos, uma das nossas bolsistas, né, que fez o vídeo, está aqui, a Beatriz. Então, a gente está muito alegre de estar aqui com vocês, de ver uma diversidade, né, como o fato dessa temática, né, ter atraído, dentre tantas outras oferecidas pela CPEX, né, de vocês terem escolhido vir aqui falar de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, de por que a alimentação deve ser um direito humano, é um direito, por que deve ser? Então, isso nos deixa bastante motivados, felizes, né, e acho que eu falei até agora e não falei meu nome, mas eu sou Cristine Garcia Gabriel, sou uma das professoras do curso de graduação em nutrição da UFSC, faço parte da TEARSAN desde o início, né, e
Eu vou passar agora para os próximos integrantes se apresentarem brevemente, tá? E quem quiser ir falando, sinta-se muito à vontade. Quer ir, Neiloca? Ó, essa que vai falar agora é a nossa inspiração, né? A professora aposentada do departamento. Eu sou Neila. Alguns já devem me conhecer pelas quebradas dessa vida, né? Eu sou muito presencial. Eu gosto de ver caras, de estar junto, de abraços, de beijos, de amassos. A pandemia acabou comigo. Mas não fui sozinha eu que construí esse grupo, não. Este grupo tem muita gente boa que fez... apareceu mais uma aqui. Legal. Bem-vinda, linda. Assim, tem muita gente boa que me construiu, que foram meus alunos, sentaram comigo na sala do departamento de nutrição e disseram que eu era possível. Uma delas está aqui, que é a Franja, a Bárbara, que vocês vão ouvir, e tem outros tantos, e que estão conosco hoje na teia, nos acompanham na teia e estão espalhadas por esse mundo fazendo a diferença. E vocês vão ouvir falar deles e vão ouvir falar de mim. Mas eu acho que a coisa melhor deste curso, além do que essas gurias brilhantes vão fazer, é uma sala que o Marcelo está nos apresentando e que eu estou encantada de olhar as cores da sala do Marcelo. Marcelo, que cor, que sala, que amarelo, que beleza, estou encantada contigo, guri. Eu estou feliz, queria mais um espaço assim. Bem-vindo, gurizada, bem-vindo, aproveitem, é uma boa discussão e vocês vão se ver completamente contemplados nela. Vamos iniciar. Vamos lá, gurias, as duas, Bea e Lu. Bom, acho que eu vou me apresentar então. Me chamo Bárbara, como a Neila falou, mais conhecida como Franja também. Fui pescada pela Neila, né, lá no início da graduação e desde lá faço parte dessa TEARSAM, antes da TEARSAM ter esse nome bonito, né? E é isso, a gente vem tentando construir, né, e fortalecer a área da segurança alimentar e nutricional e eu pretendo contribuir um pouquinho com vocês hoje. Sou nutricionista, formada pela UFSC, sou de Jaraguá do Sul e atualmente eu estou finalizando meu mestrado também em nutrição ali na UFSC, orientada pela Cris Gabriel, que acabou de se apresentar também para vocês. Bem-vindos e uma boa oficina a todo mundo. Obrigada. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui. Né? Eu também que iniciei também junto com a Neile, todo um pessoal que está ainda, né, trabalhando junto com a gente. E é um prazer estar hoje nessa atividade e espero que a gente contribua. Porque quando a gente fala de direito humano à alimentação adequada e segurança alimentar e nutricional, é um tema que abrange a vida de todos nós, né? Então, boa tarde, boa discussão para todos. Oi, gente, eu sou Beatriz, também estou sendo bolsista lá na TEIA esse ano. Estou na primeira fase de nutrição, então fui acolhida bem cedinho aí, espero que seja uma parceria de longa data. E eu vou começar a discussão aqui com vocês. Vou apresentar um materialzinho. Tudo certo, né, gente? Show! Então, gente, a gente vai começar a nossa linha de pensamento pensando no hoje, o que a gente está vivendo agora, né?
Hoje é dia 22 de outubro de 2020, a gente está aqui nesse mini curso online, né, que está sendo assim de forma atípica por causa de uma pandemia, que colocou aí um isolamento físico para a gente. E essa pandemia, né, o que ela está trazendo para a gente, além desse isolamento físico e que é uma pandemia por causa de um vírus, que é uma doença seríssima, mas as consequências disso estão indo para fora desse ambiente médico, né, para fora só da virologia. E o que isso está chegando para nós, né? E daí a gente tem um cenário em que a gente pode ver o aumento da miséria, o aumento da fome, e muitas vezes a gente vê isso até num círculo próximo, né, gente? De conhecidos ou pessoas do nosso círculo social que adentraram nessa condição ou se agravaram nela agora na pandemia, né? E nesse esquema a gente fica pensando que um país tem uma ferramenta para acolher as desigualdades, para conseguir gerir os conflitos, que são as políticas públicas. E elas são muito importantes, principalmente nesses momentos em que acontece alguma coisa repentina, em que as desigualdades se agravam mais, né? E como é que está a situação disso agora? Isso é uma coisa para a gente ir pensando, né? O que vocês sabem, assim, das políticas públicas, assim, como elas andam? E falando um pouco mais do coronavírus, eu trouxe essa imagem aí porque eu acho que ela representa múltiplos atores, né, numa situação bem característica do nosso país. E nessa matéria que eu retirei isso, que é do jornal O País, tinha uma frase bem interessante, que era o subtítulo, que eu coloquei aqui para ler para vocês, que é assim: o coronavírus é um problema complexo que vai muito além da virologia e da medicina, requer ação conjunta da população e intervenção firme dos governos em nome da sociedade. Ou seja, é aquela, né? A gente está vendo uma pandemia que é multifacetada. Ela começa por causa da iminência, o perigo de um vírus, né? Mas isso vai afetando todas as estruturas. E seria muito necessário, num momento como esse, que os nossos governos estivessem provendo aí com o fortalecimento das redes da proteção social mesmo, para conseguir lidar com essa situação que é tão complexa. E daí a gente está aí, na pandemia, né? Conseguimos ver aumento da fome e da miséria. A gente tenta fazer uma análise das políticas públicas pelo que a gente conhece, pelo que a gente vê nos jornais, pelo que a gente experiencia. E a gente vê que elas estão fragilizadas, que elas não estão sendo efetivadas, que muitas vezes estão sendo desmontadas, passos para trás, né, gente? E isso aí caracteriza-se uma negligência do Estado. Agora, nesse momento em que ele teria um papel muito importante para estar nos ajudando a superar essa situação. E isso tudo tem como consequência o agravo da vulnerabilidade social. Mas eu botei agravo, essa palavra é muito importante. Por quê? Porque a pandemia, ela não criou nenhuma estrutura de desigualdade nova e própria, né? Essa estrutura já existia, ela está aqui agravando algo que já estava dado antes, né? Então, a pandemia atuou como um agravante de situações que já estavam dadas antes. E veio estar nesse cenário de perigo, de riscos, mas a sociedade, ela tem a capacidade de desenvolver uma resposta, né? De pensar alguma coisa, pensar soluções. E aí tem o papel dos movimentos sociais, da sociedade civil no geral, que vai pensar, vai tentar elaborar alguma coisa para melhorar a sua situação, né? Para fazer alguma coisa, pelo menos no imediato ali, como uma resposta mesmo. E agora Florianópolis, pensando em Florianópolis. Nos últimos meses, a gente tem visto bastante manifestações e atos e protestos. Eu, pelo menos, tenho visto, né? Não... esse barulhinho é porque tem alguém querendo entrar na sala. Eu preciso aceitar a pessoa. Vou aceitar rapidinho. Se vocês ouvirem, saibam que é isso. Mas, enfim. E assim fica igualzinho, né? Acho que eu vou deixar assim para ser mais veloz na hora de aceitar alguém. Enfim, a gente está aqui em Florianópolis, acompanhando essa situação aí da sociedade civil se preocupando com si mesmo, tentando se proteger, reivindicando seus direitos, agora no momento em que a gente está muito fragilizado. E em Florianópolis teve alguns casos, né? Eu lembro, alguns meses atrás, quando teve lá no centro da cidade, nas comunidades da Prainha, protesto contra o genocídio negro e contra a violência, o genocídio da população negra e contra a violência policial, né, que também é um direito básico, você não ser assassinado pela cor da sua pele, né, e eu lembro também dos motoboys, que teve o protesto pelos direitos trabalhistas, né, dos motoristas de aplicativo, e aí eu trouxe especificamente essa mobilização que teve por conta de uma ameaça de despejo que as moradias de ocupação estavam tendo. Daí você pensa o que é você
ter a ameaça de ser expulso da sua casa, de ter sua casa destruída em meio a uma pandemia, né? O que significa tudo isso que está acontecendo? E aqui a gente vê a sociedade se posicionando a isso que está acontecendo com ela, né? E daí, lembrando daquilo que eu falei, né? Grupos agora que estão em situação grave, eles já existiam enquanto grupos marginalizados. E um grupo marginalizado desde 1500 aqui no nosso país é a comunidade indígena, né? Dos povos originários. E agora na pandemia está bem complicado. Provavelmente vocês já viram alguma coisa nos noticiários, né? Ou não, de como está a situação. A Associação Brasileira de Povos Indígenas já contabiliza aí mais de 700 mortos, e a gente vê uma falta de planejamento para lidar com essa situação mesmo, né, como resolver. Mas eu trouxe aí um exemplo de um caso no Mato Grosso, que uma associação interna da aldeia mesmo, uma associação indígena Cuicuro, lá do Alto Xingu, se organizou para fazer um ambientezinho ali para lidar com o coronavírus, de isolamento, medicação, para fazer testes, e essa associação contratou uma médica e um assistente para estar ali cuidando disso. E nessa aldeia não teve nenhum caso de óbito, né, por conta dessas medidas tomadas. E daí a gente pensa, uma assistência tão simples, né, pode fazer muita diferença mesmo. E daí, dentro desse esquema que a gente está pensando, na pandemia, a sociedade civil se organizando e a ausência das políticas públicas, que são uma situação preocupante, né? E do aumento da miséria, aumento da fome, a alimentação se conecta com tudo isso, né? E como é que está especificamente a questão da alimentação do povo? Como é que está para a galera conseguir ter o acesso ao alimento, um alimento de qualidade e tal? E daí eu me lembro que um tipo de ação que tem repercutido muito, pelo menos na minha esfera, assim, são as ações do MST, né? Que é um movimento muito grande no país, um dos maiores, de doação de alimentos de qualidade, de produzidos mesmo, né, por eles, e de estar se preocupando com essa situação da fome crescendo no país, e não só MST, mas outros movimentos campesinos também, como o Movimento de Pequenos Agricultores, o MPA, o Movimento de Mulheres Camponesas, o MMC, que é a agricultura familiar se preocupando com a barriga do povo mesmo, né, uma coisa que a gente não veria o agronegócio fazer, por exemplo, e tentando se mobilizar para diminuir essa situação que a gente vê cada vez mais, que é a iminência da fome, né? E mesmo quem não planta, até em centros urbanos, também tem se agilizado para tentar fazer alguma coisa, pensando nisso que está acontecendo, e a gente vê movimentos com o marmitaço do Gente é para Brilhar, que tem esse nome, que completa, a frase seria Gente é para brilhar, não para morrer de fome, que é o slogan desse movimento, né? Que vem como uma continuidade do banquetaço, que aconteceu alguns anos atrás. São pessoas que estão fazendo alguma coisa para o imediato, né? Vendo uma situação de emergência e percebendo que poderia estar fazendo alguma coisa ali. Bom, enfim, é algo que tem acontecido um pouco, né? Ações parecidas com essa, muitas outras também, com cozinhas compartilhadas, distribuição de alimentos, a gente vê coisas assim que são feitas pela sociedade mesmo, né? E daí aqui na UFSC a gente tem um exemplo muito interessante. Logo que começou a pandemia, o restaurante universitário fechou, né? E o restaurante universitário servia milhares de refeições todos os dias, almoço e janta, e muitas pessoas realmente dependiam daquilo para garantir a sua alimentação ao longo da semana, ao longo de cada dia, né? Era um aparelho, assim, essencial para grande parte da comunidade acadêmica. E daí ele fechou, e como que ficou essa galera, né? Muita gente que veio de fora, não tem família na cidade, talvez também ficou desempregado por causa do coronavírus. Como que eles ficaram naquele momento, assim, desamparados? A reitoria demorou muito para dar uma resposta para isso, e quando deu ainda foi uma resposta insuficiente, um auxílio muito reduzido, só para uma parcela das pessoas. E, frente a essa situação, um grupo de estudantes decidiu se organizar e planejar arrecadações e doações, né? Eram partilhas regulares que iam acontecendo nessa frente estudantil, feita só por estudantes mesmo, e foi bastante trabalhoso montar tudo isso do zero, né? Buscar, encontrar todas as pessoas, entender como isso funciona, entender os limites, entender que isso não deveria estar sendo feito pelos alunos, né? Que era uma preocupação das instâncias maiores, mas que era uma coisa que tinha essa necessidade de fazer, né, quando você está ali de frente a uma situação urgente, mas não é o ideal, e ficou nisso, e acabou que durou pouco tempo, sabe?
acho que uns 2 ou 3 meses, porque a logística era bastante pesada, eram poucas pessoas envolvidas, e foi ficando insustentável, assim, era um trabalho muito difícil para ser pensado daquela forma, assim, emergencialmente, sabe? E daí, isso me faz pensar, e quem não tem, né, como se organizar? Quem não encontrou um marmitaço, não encontrou uma cesta básica, esperar essas soluções individuais, né, nem de longe é a situação ideal, né? Essa foto aí é aqui de Florianópolis, na Passarela Negro Querido, é uma solução que a comunidade de população de rua que está morando lá teve para se alimentar um dia, cozinhar um miojo, depois que eles ficaram desassistidos por uma instituição que acompanhava eles, né? E daí a gente vê, eu não sei, essa foto me faz pensar muito, sabe? Porque essas ações não vão ser possíveis em todos os lugares, elas não vão estar disponíveis sempre. Então a gente pensa que elas são insuficientes para realmente garantir um plano de alimentação que seja estruturante, né? E lembrando lá que a gente teve uma ameaça de despejo daquelas famílias com crianças, com idosos, que iam morar na rua também, e daí iam cair nessa situação, sabe? Quem não tem casa, come o quê? Quem está desempregado, quem não tem assistência de saúde, como é que vai comer, né? E isso nos traz para uma pergunta, que é uma frase, que comer é um ato político. Mas aqui ela vem com uma interrogação. Comer é um ato político? Quando? Sempre? Por quê? E agora a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, o que vocês pensam sobre essa frase, o que ela traz para vocês, e refletindo mesmo sobre o que vocês acham que ela significa. Podem ficar à vontade aí. Se não quiser falar, pode usar o chat mesmo, pode escrever. Todos vocês já escutaram essa expressão, comer um ato político? Alguém ainda não escutou? Porque virou uma frase até meio comum, né? Em vários... Mas já escutaram? Ou se já escutaram, já pensaram sobre essa frase? Ou é aquela que entra e sai e a gente não para muito para pensar? Quem quer contribuir com a gente aí? Vai, Aline, por favor, querida. Oiê, tudo bem? Boa tarde. Saudade de vocês, pessoalmente. Então, eu entendo como comer é um ato político, como a Bea falou, e pelo que a gente tem estudado em nutrição, pelo que a gente tem vivido. Se a gente olhar para o jornal, se a gente olhar para a realidade, a gente sabe que é um ato político realmente, porque não são todas as pessoas que têm acesso à alimentação, não são todas as pessoas que têm a garantia dos seus direitos respeitados, que tem frutas, verduras e legumes todos os dias, tem sequer um alimento digno. Então envolve muitos fatores, e eu acho que por isso que é um ato político, porque envolve várias instâncias, envolve órgãos, envolve pessoas, envolve interesses, e é uma desigualdade no Brasil muito grande, né, que acaba infligindo muitos direitos. Eu acho que é isso. Oi, gente, já que... desculpa, eu não me inscrevi para falar, não vi se tinha alguém para falar na frente. Sem problema, pode falar. Posso falar? Tá. Bom, boa tarde, meu nome é Luísa, eu faço Direito. Eu me interessei bastante pelo minicurso de vocês, mesmo sendo, assim, uma área bem diferente da que eu estudo, né? Mas eu sou vegana e desde que eu virei vegana eu comecei a me informar mais sobre questão de segurança alimentar, o direito à alimentação e tudo mais. E desde então, tipo,
comer tem sido completamente um ato político para mim, assim, eu não consigo mais dissociar uma coisa da outra já há algum tempo, assim, e cada vez isso tem ficado mais claro, sabe, e não passando só pelo político no sentido de, tipo, quem tá no poder e coisa desse tipo, assim, também, claro, né, até porque direito como, quer dizer, alimentação como direito depende, portanto, de políticas públicas, não pode ficar na mão do mercado, tem que ficar na mão do Estado e, consequentemente, depende de legislação, mas não só, né? Eu vejo muito o ato de comer como conectado com todas as lutas e todas as demais questões políticas num sentido amplo. E, por exemplo, eu estava observando que aqui, das 36 pessoas que estão aqui participando, tipo, são pouquíssimos os homens, sabe? Pouquíssimos. E eu sei também que, enfim, sei, assim, leigamente, imagino que o curso de nutrição também é um curso que tem bem poucos homens, né? E isso é uma outra questão que passa, tipo, comer, entre tantas outras, sabe? Passando faz algum tempo e cada vez isso tem se mostrado para mim em diferentes eixos do político, né? Porque o que é político não pode ser interpretado de várias formas. Mas é isso, deixo a minha contribuição aí só para jogar essa reflexão. Pode falar, Francine. Não sei se vocês conseguem me ouvir. Estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo, Francine. Sim. Então, eu atuo na política de assistência social no município de Palhoça, bem próximo a Floripa, né? E a política de assistência, ela tem avançado um pouco nessa questão de segurança alimentar, mas ainda é muito aquém, né? E o único benefício que nós temos hoje é o benefício de cesta básica. Então, eu vou lançar aqui uma reflexão só para a gente pensar, né? Concordo com a frase de que é um ato político, mas me pergunto, assim, é um ato político para quem, né? Porque a população que a gente atende é uma população que não tem direito à escolha, o que compõe essa cesta básica, pessoas que têm algum tipo de alergia, que têm algum tipo de intolerância, comem a mesma alimentação que é distribuída para as outras populações, para as outras pessoas que não têm nenhum problema. Então, eu me questiono, assim, eu penso que hoje, por ser operada pela política de saúde, que deveria estar na frente, né, da organização desse benefício, eu vejo que é mais um ato politiqueiro do que um ato político, né, dentro dos equipamentos públicos que trabalham com esse benefício, né. Então, eu só deixo aqui a reflexão para a gente pensar mesmo, né, ato político para quem? É isso. Legal, gostei muito das contribuições, me identifiquei muito com essas reflexões. Eu acho que agora a gente pode ir seguindo também, depois se alguém quiser trazer algo de novo nessa frase, sinta-se à vontade, mas bora, Franja. Bora. Eu vou pegar o gancho da Francine, né? Para a gente entender, né? Então, é um ato político para quem e quando que começou a ser um ato político. Acho que é muito interessante a gente entender um pouquinho dessa linha do tempo, né, da segurança alimentar e nutricional no Brasil. Então, quando que isso surgiu, como que isso apareceu. Eu juntei algumas imagens aqui só para vocês não ficarem só olhando para a minha cara e para marcar mesmo os pontos centrais, né, mas vocês me avisem aí se estiver aparecendo.
Não foi. Vou tentar de novo. Peraí, gente, tô tentando, viu? A janela inteira. Compartilhar. Agora eu consegui. Vocês veem a minha apresentação? Sim. Sim. Bom, Sim. Então, antes do comer, né, ou da fome, da falta do que comer, ser considerado como uma questão política, ela era considerada como uma causa natural, né, um resultado de desastres naturais ou da falta de produção de alimentos, ou apenas um mal que alguns seres humanos estavam condenados a sofrer. Porém, no período entre guerras, né, lá no início do século XX, o termo da segurança alimentar ele aparece muito associado ao conceito da soberania alimentar, que significava a capacidade dos países de produzirem alimentos para sua própria população. Isso devido ao contexto das guerras, né, que submeteu muitos países a situações de calamidade, onde a produção de alimentos, a disponibilidade de alimentos não era suficiente para sua população e causava, então, a situação da fome e da miséria de forma muito evidente, isso lá na Europa, né? E aí o mundo começou a se preocupar, então, com esse termo da segurança alimentar e nutricional. Sempre, naquela época, ainda limitado a questão da produção de alimentos, mas já evidenciando, então, essas relações de poder, né, entre países que poderiam fornecer esses alimentos, produzir esses alimentos, ou comprar esses alimentos, né? E os países que não poderiam. No Brasil, a fome ela começa a se tornar um tema político muito influenciado pelos estudos de Josué de Castro, principalmente, né, pela publicação dos livros Geografia da Fome e Geopolítica da Fome, que influenciou, lá na era Vargas, a criação dos primeiros programas sociais de alimentação e nutrição. E aqui são vários, né, programas, como, por exemplo, o Serviço de Alimentação da Previdência Social, o SAPS, que foi criado nessa época, influenciado pela denúncia que o Josué de Castro fazia, que era uma denúncia inédita, né, de que a fome, a má alimentação, ela era resultado das desigualdades sociais, e não um problema natural. E aí, esse discurso, né, da fome, ele foi se fortalecendo internacionalmente, e Josué de Castro teve um papel bem importante para esse fortalecimento do tema no âmbito internacional. Ele foi incorporado pelo capital, né, porque o capital ele consegue identificar quais são as demandas mais presentes atualmente, e ele consegue incorporar essas demandas, como, por exemplo, a gente pode ver os McDonald's, né, que se espalham pelo mundo, e eles adaptam os cardápios conforme a cultura regional, a cultura local alimentar. É uma forma de apropriação, então, desse discurso da regionalidade, da cultura, da tradição, pelo capital, para que ele consiga se fortalecer. E como é que foi que o capital se apropriou desse tema? Através da Revolução Verde, né, que iniciou a partir lá da década de 50, principalmente, e se fortaleceu por várias décadas, né, como uma forma de aumentar a produtividade da agricultura através das sementes transgênicas, dos agrotóxicos e principalmente da mecanização do campo, que aconteceu bem forte nessa época. Mas qual era o discurso ideológico da Revolução Verde, né? Era acabar com a fome. Então, a Revolução Verde, ela trazia todos esses que hoje a gente entende que são tão prejudiciais, né? Todos esses venenos, todos esses problemas para a agricultura, com o discurso ideológico do fim da fome. Mas, além de não acabar com a fome, ainda por cima, a Revolução Verde, ela reduziu a autonomia dos países de produzir os seus próprios alimentos, porque os agricultores que não conseguiam se adaptar a esse modelo, a essas novas técnicas, eles não atingiam produtividade suficiente, né, para sua sustentação no campo, e acabavam, então,
saindo do campo, né, ou tendo que vender a sua terra, enfim. E isso acabou também gerando uma dependência dos países em desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos, porque os países em desenvolvimento acabaram, então, por ser responsáveis por fornecer os alimentos aos países desenvolvidos. Então, aprofundou ainda mais o problema da desigualdade, né, dessas relações de poder entre os países, e não resolveu o problema da fome. E no Brasil, essa Revolução Verde, ela encontrou um ambiente bem propício para se desenvolver, que foi o período da ditadura militar, onde, além da facilidade de se instalar essa Revolução Verde aqui, o tema da fome também ele era proibido, então não podia se discutir isso, e ainda por cima, o país e o mundo inteiro passava por uma crise econômica, né, uma crise do capital, uma crise capitalista, e o discurso ideológico, então, para justificar essa crise era que os gastos sociais acabavam causando essa crise financeira e os governos não poderiam gastar com proteção social, né? Bom, aí vem o período da redemocratização. Em resistência a todos esses desmontes, né? O Brasil vivenciou um período de grande mobilização popular, principalmente a mobilização social pela ética na política, ali na década de 1990, né, a partir do retorno da democracia. E aí, com essa mobilização popular, várias propostas foram sendo desenvolvidas para trabalhar o tema da segurança alimentar e nutricional de forma mais estruturante, de forma mais eficaz, né? Aliás, que se desse alguma atenção para isso na agenda política brasileira. E aí o governo paralelo, né, ao governo que liderava naquela época, junto com a Ação da Cidadania, que também muitos já devem ter ouvido falar, influenciou que o governo de Itamar Franco adotasse, então, essas propostas, e foi criado o primeiro Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 1993, que foi responsável pela realização da primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que na época não tinha nutricional ainda, né, era segurança alimentar somente. E essa conferência, ela teve uma importância muito grande para o desenvolvimento do tema no país, porque ela colocava que a desigualdade social, ela tinha que ser combatida com ações estruturantes, e não apenas com ações específicas, como era feito até então, né, principalmente ali a partir da ditadura, onde, justamente com aquele discurso de que a proteção social ela era um gasto desnecessário, se desenvolviam ações muito específicas, muito deslocadas uma da outra, sempre com uma forma de fortalecer o discurso ideológico, né. Porém, no ano seguinte à realização dessa conferência, a gente assistiu à extinção do CONSEA, a primeira extinção do CONSEA, né, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, pelo governo FHC, que resolve, então, substituir esse conselho pelo programa Comunidade Solidária, que era uma lógica de priorizar as ações das ONGs, das organizações não governamentais, em detrimento de uma política de Estado. Então, foi uma forma do governo se eximir dessa responsabilidade e jogar para as ONGs essa questão, que inclusive a gente vê até hoje bem forte a atuação das ONGs no tema da segurança alimentar e nutricional. E aí, a partir da extinção do CONSEA, o Brasil, então, vivenciou pequenos avanços em relação à segurança alimentar e nutricional, com ações muito desconexas, novamente característica do período da ditadura, né, desconexas uma da outra, não tinha um caráter muito estruturante essas ações. Tanto é que coube a Cúpula Mundial da Alimentação, realizada em Roma, em 1996, organizada pela FAO, a retomada desse debate no Brasil, né, a resistência desse debate no Brasil. E essa cúpula ela também é muito importante, né, nessa linha do tempo, porque ela traz um conceito que é o do direito humano à alimentação adequada, essa sigla que está em cima, né, o DHA. E aí, o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele se amplia, né, porque a partir desse momento, de forma formal, né, a alimentação, então, ela passa a ser vista como direito humano e, para além disso, como dever do Estado de assegurar esse direito a toda a sua população. Porém, no Brasil,
esse tema ele começa realmente a se estruturar a partir do início do século XXI, onde a fome volta, então, a ser uma questão política. Aí, com o início do governo Lula, a gente tem vários exemplos, aqui estão só alguns, né? Como a recriação do CONSEA, o programa Fome Zero, o Ministério Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome, o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos. Então, a partir desse momento, começa a se estruturar o tema da segurança alimentar e nutricional na agenda política brasileira de maneira institucional, principalmente. E aí, essa institucionalização da segurança alimentar e nutricional, que foi iniciada lá na segunda Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em 2004, ela formaliza o conceito de segurança alimentar e nutricional na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a Lei número 11.346 de 2006. E esse conceito ele é importante porque, além de ser muito mais amplo do que se debatia até o momento, ele é fruto do debate social, ele é fruto das discussões que a sociedade entendia do que era essa segurança alimentar e nutricional. E aí eu retomo, né, já foi apresentado no vídeo, no início, mas só para a gente olhar com um pouquinho mais de calma. Então, esse conceito, ele é tão referenciado porque ele envolve tanto o acesso, o direito de todos, né, o acesso regular e permanente, mas ele também incorpora a qualidade desses alimentos dentro desse conceito de segurança alimentar e nutricional, a quantidade suficiente e, principalmente, sem comprometer o acesso às outras necessidades essenciais. Então, esse conceito ele não traz alimentação como num sentido de ordem em relação aos outros direitos humanos, né, num sentido de prioridade, mas ele entende que o atendimento desse direito à alimentação envolve também o atendimento a todos os outros direitos humanos, né? Direito de morar, direito de lazer, direito de educação, direito de viver bem, enfim. E, além disso, ele também traz a questão de que essa alimentação ela tem que ter como base práticas alimentares que sejam promotoras de saúde, né? Então, para além do acesso a essa alimentação também tem que me garantir saúde, tem que respeitar a diversidade cultural do ambiente onde eu vivo e que seja ambiental, cultural, econômico e socialmente sustentáveis. Então, que não considere apenas a vida humana, né, mas que essa alimentação ela seja sustentável para a natureza, para a humanidade, para o mundo. E aí, uma das maiores conquistas de toda essa institucionalização, né, da criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da consolidação e do fortalecimento de vários programas que já existiam anteriormente, como, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, teve como principal reflexo a saída do Brasil do mapa da fome, né? E aqui, essa imagem eu tirei de um site que, inclusive, denunciava de que essa notícia do Brasil sair do mapa da fome, ela teve tanta repercussão internacional, mas as mídias nacionais, elas não deram um destaque suficiente. E aí é de se perguntar, né, em que momento político a gente estava e por que o Brasil não reconheceu suficientemente essa conquista? Por que a gente não trabalhou? O que nos levou até aqui para que a gente conseguisse seguir em frente e fortalecer? Mas, né, o que a gente está vendo, pelo que a Beatriz trouxe, é que essa conquista, de fato, o Brasil não venceu a fome em 10 anos, né? Tanto é que a gente está aí vendo o retorno da fome novamente. E aí, a partir de 2014, que foi quando o Brasil saiu do mapa da fome, a gente entra numa crise política, né? O mundo inteiro entra numa crise econômica e o Brasil ainda entra numa situação bem grave, que é uma crise política associada a essa crise econômica. E a segurança alimentar e nutricional, então, ela começa a sair da agenda política governamental, ela não é mais tanto uma pauta prioritária. E ainda por cima, como sempre, o Brasil tem sempre questões mais agravantes, né, para tratar. Em 2019, a gente observou a segunda extinção do CONSEA, né, que já tinha sido extinto lá em 95, foi resgatado em 2003, e em 2019 ele é extinto novamente. Então, essa extinção do CONSEA ilustra muito bem o posicionamento político atual que a gente está vivendo, né? Ilustra essa saída da segurança alimentar e nutricional da agenda política brasileira.
E ainda por cima, a gente tem a chegada da pandemia em 2020, e como a Beatriz já bem falou, deu vários exemplos aí de como isso está afetando a população, e isso faz com que os movimentos sociais também, como a Beatriz mostrou, né, eles se responsabilizem, porque diante da ausência do Estado, né, quem que vai garantir essa alimentação para a população? Quem que vai garantir que a população não vai morrer de fome, né? E aí a gente tem um exemplo do Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, que uniu diversos conselhos, diversas entidades, diversas organizações nacionais e internacionais em torno dessa articulação de ações de combate à fome no contexto da pandemia, como, por exemplo, né, a mobilização pela garantia da alimentação escolar, no momento da pandemia, onde várias famílias estavam passando por situação de fome. A gente tem um programa nacional, né, tem um sistema criado para garantir essa alimentação escolar que não estava sendo disponibilizado no momento tão grave como esse que a gente está vivendo agora da pandemia. E aí, assim, para finalizar minha fala, não quero ficar me estendendo aqui, era mais para fazer um resgate histórico rápido, assim, para a gente ver que a alimentação enquanto um ato político, né, a alimentação sendo um ato político, ela compreende que a política ela é de todos, né? É de toda a população. E por que a gente tem que se mobilizar em torno de um direito que devia ser nos garantido? Então, eu trago aqui a situação, por exemplo, a reflexão das queimadas, né, atualmente. As queimadas que a gente está vendo aí muito forte na mídia nos últimos dias, elas são resultados de conflitos fundiários, que fazem parte da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, é pauta dessa política, a resolução desses conflitos fundiários, né? A população vem desde a primeira Conferência Nacional demandando que esses conflitos eles sejam solucionados. E aí, o que aconteceu? Chegou 2020, chegou tudo isso que a gente está analisando aqui, e vieram as queimadas como resultado desses conflitos, e o governo ele foi passando a boiada, né, como o nosso ministro bem disse, foi passando a boiada enquanto a gente estava preocupado e distraído, né, com os dados em relação à pandemia. E o que aconteceu? A população precisou se organizar para apagar o fogo mesmo, né? Não tem nem como usar outra expressão para isso. A população foi obrigada a se mobilizar e se articular para conseguir conter o fogo das queimadas, quando o ministro Salles apareceu semanas depois com um produto que era um retardante de fogo, que é tóxico, que é super prejudicial, e chegou lá tirando foto como se fosse a pessoa que estava chegando com a solução, né, para o problema. E aí eu trago esse exemplo das queimadas, porque eu acho que é um exemplo que ilustra muito bem o que está acontecendo agora com os movimentos sociais, né? A população está tendo que se garantir alimentação, está tendo que se garantir a manutenção da sua vida, dos seus direitos básicos, por causa da ausência do Estado mesmo. E aí, como que ficam os mecanismos de participação social, de controle social? Né? A gente já teve a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Como que está a situação dos conselhos estaduais, dos conselhos municipais? Aqui em Florianópolis, como a própria Beatriz mostrou ali, como que a população está se organizando? É para garantir a alimentação, né? Emergencialmente. A gente tem que pensar no hoje, no que comer hoje, para poder lutar amanhã. Só que aí isso está causando o esvaziamento desses mecanismos, né, de participação social. E isso é um fator muito alarmante, porque pelo que a gente viu pela linha do tempo, a fome ela se coloca como central na agenda política do Brasil justamente por causa dos movimentos sociais que estiveram sempre pressionando. Nunca foi um governo bonzinho que chegou e quis solucionar o problema da fome. A população teve que estar sempre lutando e sempre pressionando para que a fome ela fosse pautada na agenda política, né? E aí, com esses mecanismos de participação esvaziados, quem vai estar pautando esse problema nos próximos anos, né? Fica o questionamento. E outro questionamento também que eu trago é se essas novas revoluções verdes, né, que eu estou chamando de novas revoluções verdes, seriam a própria questão das questões fundiárias, né, que eu falei da ração humana, que o Dória trouxe recentemente, né, como uma solução também de acesso à alimentação, a carne de laboratório, as monoculturas se fortalecendo, o agro é pop. Eu estou chamando de novas revoluções verdes porque são todas essas ações que elas usam o discurso ideológico de
acabar com a fome, de tornar a alimentação mais acessível, de resolver os problemas da população. E como a Revolução Verde não resolveu, essas também parecem que não vão resolver, né? Então, se essas novas revoluções elas não respondem pelo fim da fome, o que responde pelo fim da fome? Essa é a minha pergunta para vocês. Onde é que eu... Aqui, parar a apresentação. Pode repetir a pergunta, Bá, por favor? O que responde pelo fim da fome, né? Se essas novas revoluções verdes, a gente acha que elas não respondem pelo fim da fome, se o agro-pop não responde pelo fim da fome, o que pode responder pelo fim da fome? Quer dizer, pelo fim da fome não, né? Porque agora a gente está lutando pelo não aumento ainda maior da fome, né? Mas visando com a imagem e objetivo do fim da fome no Brasil. Manda, Neila. Tá, a Franja provocou, né? Mas eu queria começar com uma fala, eu acho que foi da Francine, é isso? Assistente social, é isso aí, né? Que eu acho que ela fala, no meio da fala dela, ela diz, né? Que distribui as cestas básicas e a população não tem opção, não tem escolha pelos alimentos que compõem essa cesta básica, né? É que, na verdade, as cestas básicas que hoje estão sendo distribuídas, elas não estão de acordo com toda essa história que a Franja trouxe para nós e que chega até nós contemplando o conceito de segurança alimentar e nutricional e de alimento como direito. O conceito, quando nós incluímos no conceito de segurança alimentar, quando se fala só em segurança alimentar, a gente está falando de uma ação higiênico-sanitária do alimento. A gente está cuidando do higiênico-sanitário do alimento. Então, como é que eu preparo esse alimento na cozinha, como é que eu escolho, seleciono esse alimento para produzir minha alimentação, etc. Isso é a segurança alimentar. Quando eu incluo o nutricional no conceito de segurança alimentar, foi dado no Brasil, e é no Brasil mesmo, porque isso não existe no mundo inteiro, fomos nós que primeiro fizemos e depois passou para o mundo. Quando a gente incluiu o nutricional nesse conceito, a gente incluiu duas dimensões. Uma dimensão que tem que cuidar do alimento no sentido do processo de produção, da origem desse alimento. De onde ele vem e para chegar até a nossa mesa. Quem é que produz esse alimento, com que qualidade ele é produzido, qual é o processo de produção desse alimento, até ele chegar à nossa mesa e nós consumimos. E a outra dimensão é a nutricional, que aí é a dimensão do alimento. Além de saber a origem, a gente saber da composição nutricional desse alimento, desta alimentação. Então, isso é super importante. Então, quando a Francine diz para nós que a cesta básica é um problema, porque que é distribuída é um problema porque a população não seleciona, o conceito de segurança alimentar e nutricional está sendo respeitado. Porque ela não sabe nem da origem do alimento, nem de onde ele vem, nem a composição nutricional e muito menos a presença. É como os kits que hoje está sendo proposto pelo Estado para ser distribuído para os escolares que estão fora das escolas, a alimentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já está aqui, né, já foi adquirida pelo Estado, e foi feita uma proposta nacional e que chegou aqui de criar uns kits compostos de 4 ou 5 alimentos apenas, né, uns pequenos kits, e acabou. E esses kits, inclusive, têm dificuldade até, não estão sendo nem distribuídos, né? Em muitos municípios nem estão chegando esses kits, né? Então, é a mesma coisa. Tudo faz parte dessa história que a Franja coloca. E que eu acho que a coisa mais importante da gente ter claro desse conceito, dessa história, é que nós só conseguiremos romper com a fome, realmente, se nós estivermos sempre questionando a fome. Por exemplo, quando eu falo questionando a fome, é a participação nesses conselhos de direito. Nós temos que estar lá. Não importa se a gente está lá como conselheiro, conselheira, ou acompanhando a reunião e falando.
estarmos organizados nos movimentos. Por exemplo, vocês, estudantes, têm o grande movimento dos estudantes, os centros acadêmicos, os DCEs, as assembleias, vocês podem estar gestionando sobre a fome na universidade, e muita gente passa fome na universidade, minha gente, muita gente hoje passa fome. Gestionando no sentido assim, ó, que tipo de alimento chega ao restaurante universitário, qual é o papel do restaurante universitário, essas coisas, é assim que a gente acaba com a fome, ou seja, a gente só vai conseguir acenar com propostas públicas, com políticas públicas, para terminar com a fome, se a gente participar de movimentos sociais. Não achar que só ficar sentadinho, tá pronto, não tá. Todos e todas têm que estar com clareza. Por exemplo, quando o povo está lá no TEAR, ele está enlouquecido fazendo coisas e trabalhando com o movimento social. Tem gente nossa no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Florianópolis, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Santa Catarina, tem gente participando da Aliança pela Alimentação Adequada, tem gente participando, ou seja, nós estamos todas e todas envolvidos com uma gama de movimentos. E aí é assim que a gente termina com a fome. Porque a fome, gente, a fome e a ignorância são pontos importantes para a nossa dominação. Por isso que é difícil acabar com a fome. Eu sempre digo assim que tem duas coisas. O alimento como direito, como é que eu construo o alimento como direito numa sociedade que o alimento é uma mercadoria? Onde cada vez que eu vou no supermercado, a nossa alimentação é mais cara. Onde cada vez que eu adquiro o alimento, ele é mais caro. Olha o preço do arroz hoje. Olha o preço da carne. A fala da Francine também me chamou bastante atenção, Neila, quando ela falou, ela criticou a falta de autonomia, né, que é uma crítica muito válida, e ela trouxe essa frase, eu nunca tinha ouvido dessa forma, que comer é um ato politiqueiro, e eu na hora lembrei da ação lá de São Paulo, né, do prefeito que fez aquela cesta básica cheia de ultraprocessados, com muitos alimentos com excesso de açúcar e linguiça, umas coisas absurdas, assim, e para mim aquele acontecimento materializou essa frase dela, né, e a discussão ali no chat está bem interessante, as pessoas estão escrevendo, né, estão falando sobre a importância do sistema de produção desse alimento, que não basta só encher a barriga, né, maior do que isso, como é que foi produzido, se isso vai nos nutrir, o sistema de produção, né, as relações, está bem interessante ali de acompanhar. E daí, eu também queria trazer agora uma história para vocês. E eu tenho um amigo que é professor de história, e ele sempre fala uma frase que é assim, que a história não é uma foto, a história é um filme. E significa que não dá para você pegar e analisar momentos pontuais, porque é uma continuidade, é uma coisa que vai seguindo, né? E é muito importante a gente ter isso em mente para entender como aquilo que aconteceu no passado nos afeta hoje. E daí eu vou compartilhar uma história de uma pessoa que vivenciou muito disso que a Bárbara trouxe para nós, para a gente entender como o olhar foi mudando, como foi passar tudo isso e experienciar. Acredito que foi, né? Olá, bom dia. Eu vi que ficou esquisito o áudio, né, gente? Ficou, né? Tava dando um pouquinho. Eu vou tentar mais uma vezinha, e se não der, vai desapegar. Mas eu vou tentar mais uma vez. Olá, bom dia. Me chamo Rita. Nasci agricultora familiar no município do Oeste Catarinense, chamado Galvão, uma cidadezinha bem pequenininha e rural. Quando eu era criança, muitas das vezes eu me perguntava o porquê eu, com 6, 7 anos, tinha a responsabilidade de arredondar a bandeira de milho na roça. Com 8 anos, meu pai falou, pega o trator e fica na linha, dirija com cuidado
para ajudar na lida, que a gente chama, né, no Oeste Catarinense de lida. E confesso para vocês que é um processo bem importante, assim, e que faz todo sentido para mim hoje, que é difícil, sempre foi difícil, né, essa luta, essa lida de ser agricultor familiar, e principalmente para nós mulheres ser agricultora familiar. Uma família de 4 mulheres, né, 4 filhas mulheres. Eu era a mais velha, então eu tinha essa responsabilidade de sempre ir para a roça e de estar junto, principalmente com o pai, na roça. Então, desde cedo eu aprendi a importância dessa questão do alimento, que vai à mesa de todo trabalhador e trabalhadora. E meu pai sempre teve uma consciência de classe. Isso é uma das coisas que eu aprendi desde cedo. Ao valor de ser agricultor e ser agricultora, a importância de uma consciência de classe, que isso foi desde pequeno, e aí tanto meu pai quanto a minha mãe têm essa clareza. E a outra questão que fez todo sentido para mim foi quando eu saí do meio rural e comecei a representar a FETRAF nos espaços de debate e de construção, dentro dos conselhos e a importância do controle social, foi quando eu conheci o conceito de segurança alimentar. E aí eu passei a entender do que eu sentia e que tudo aquilo que eu pensava e vivenciei no passar dos anos, porque eu também vivenciei não só uma produção limpa e segura, mas eu também vivenciei produção com uso de agrotóxico. E aí, quando eu chego nos conselhos, no movimento social, né, e também no movimento social, eu passo a entender a importância do conceito de segurança alimentar, e para mim faz todo sentido. E a questão de segurança alimentar, ela não é só uma coisa redondinha que fica parada numa questão só. E aí, quando eu consegui entender essa amplitude, e aí a troca de experiências dentro dos conselhos, ela é fundamental, porque a gente passa a entender que segurança alimentar é uma luta por políticas públicas que são intersetoriais. E aí não é só uma questão de produção do alimento saudável, não é só uma questão segura do alimento, mas é também para que todos tenham acesso ao alimento, que o acesso ao alimento, ele é universal. E para mim isso faz todo sentido. Não adianta nós, sociedade civil, controle social, lutar por uma política pública, por segurança alimentar, e que ela seja de forma para um grupo apenas. A segurança alimentar, e isso para mim é o mais importante, é a universalidade do alimento, e de forma integral. Não pode ser somente um alimento. E aí uma das coisas que mais marcou e que mais faz presente na minha vida, e aí é uma das frases que eu sempre uso, que comer é um ato político. E aí, como diz minha querida Claudete, comer é um ato político e também pedagógico. E aí, quando a gente chega no pedagógico, a gente agradece esse espaço, agradece à universidade, aos pesquisadores, alunos, alunas, professores, por estar fazendo esse debate e essa construção. Porque são esses que precisa ter o pé na realidade e quando ir para o meio da sociedade, também nos ajudar nessa luta e nessa construção por políticas públicas. Olá, bom
Obrigada, Luísa. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar um pouquinho minha tela com vocês. Uma janela, né? Aqui, vamos ver se vai. Vocês me avisem, tá? Que eu não estou mais vendo vocês. Tá compartilhado, gente? Sim. Ah, tá. Tá. Foi? E como que eu faço isso, será? Ah, tá. Ficou melhor? Tá, joia, pessoal. Então tá, vamos tentar seguir um pouquinho na nossa lógica. A Luísa chegou agora pra gente nos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, né? É um nome grande, a gente chama de EPSAN, nomezinho grande aí dentro do que compõe o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CISAM. O CISAM que nasceu lá em 2006, que a Bárbara falou para vocês, né, fruto de muita luta, né, da sociedade civil aí, que aproveitou algumas brechas de alguns poucos gestores políticos engajados com a fome, e aí, fruto de muita luta, nasceu o nosso sistema de segurança alimentar e nutricional. E lá em 2003, quando nasce o programa Fome Zero, no início do governo Lula, ele coloca dentro, nessa conjuntura do Fome Zero, ele colocava equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, que depois vão fazer parte do CISAM, né, do sistema. O que são esses equipamentos públicos, pessoal? São formas de tentar garantir a alimentação como um direito, contribuir, né, garantir a segurança alimentar e nutricional da população por meio do poder público, da ação do poder público. Vamos pensar em exemplos de equipamentos públicos, né, para tentar deixar isso mais claro. Bancos de alimentos, cozinhas comunitárias, feiras livres, mercados públicos e restaurantes populares, que é o foco, né, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais aqui. Mas existem alguns equipamentos públicos previstos dentro do CISAM, né, do nosso Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Os restaurantes públicos, especificamente, eles têm como objetivo garantir o acesso da população brasileira a uma alimentação adequada, com prioridade para aquela população em vulnerabilidade social e nutricional, né? Então, esse é o objetivo de um restaurante popular, tá, pessoal? Eles têm origem, eles são bem antigos, esses equipamentos, eles têm origem lá os primeiros relatos que a gente acha lá na Rússia, com cozinhas, né, na década de 30. No Brasil, eles nascem ali com aqueles estudos do famoso Josué de Castro, né, que é a nossa referência, os primeiros estudos aí de denunciar a fome como uma violação de direitos, né, como uma causa não natural, mas sim política. Então, aqui no Brasil, aparecem os primeiros restaurantes na década de 40, ligado àquele período que começa o SAPS, o Serviço de Alimentação da Previdência Social. Na época, o restaurante popular, ele tinha como objetivo, garantir alimentação adequada, sustentável, relacionada com outros direitos? Não, né, galera? Lá em 40, ele tinha como objetivo garantir para os trabalhadores mão de obra, né? Que os trabalhadores não ficassem tão doentes para que pudessem produzir, né? Dar aí lucro e rodar a economia. Então, na década de 40, tem-se os primeiros restaurantes, assim, para trabalhadores. Ao longo da história, o que a gente viu? Os restaurantes populares, eles tiveram uma série de oscilações. Eram poucos, tá? A gente não fala de muitos restaurantes. E a depender do governo, eles fechavam, eles abriam, eles tinham um pouquinho mais de força ou não, mas eles oscilaram bastante. Por exemplo, no período da ditadura militar, os restaurantes existentes foram fechados. Eles deixaram, obviamente, de ser prioridade. E aí, como eu já falei inicialmente, eles vêm com mais força no governo do presidente Lula, em 2003, que é quando eles vêm com uma abordagem mais ampliada. A ideia é que eles
pudessem garantir acesso, mas que eles também que o restaurante popular ele tivesse integrado a outras políticas mais estruturantes, né? Não só aquelas que vão garantir o alimento na hora que eu estou morrendo de fome, mas que o restaurante popular ele foi desenhado, né? Ele foi redesenhado a partir de 2003 dentro de um guarda-chuva que pudesse pensar na garantia dos direitos dessa população. E aí, gente, nessa lógica de restaurante popular, nessa lógica ampliada, né, que deve ser visto junto a políticas estruturantes, dentro de um sistema nacional, o restaurante popular, ele deixa de ser desenhado só como um restaurante para garantir a oferta. Mas, além disso, né, ele tem uma conotação de realmente um equipamento público, que tem uma alta complexidade, que deve, para atingir os seus objetivos de forma adequada, gente, ele deve o quê? Priorizar uma agricultura familiar, priorizar uma compra local de alimentos, deve, para além da distribuição de refeições, ser um espaço, né, que o restaurante seja um espaço que possibilite o uso pela comunidade que ali vive naquele entorno, né, que no restaurante popular a gente tenha um espaço de acolhimento. E aí eu lembro, a gente teve uma das nossas integrantes da TEIA que fez um mestrado dela com o tema de restaurante popular, e ela ficou muito encantada quando ela foi conhecer o restaurante popular de Joinville, e ela viu que lá tinha eles faziam casamentos no restaurante popular de Joinville, para a gente ver a amplitude, né, como esse espaço deve ser um espaço rico, né, para geração de emprego, gente, para fomentar mesmo toda uma economia local. Mas, apesar de toda essa importância, né, que tem um restaurante popular ou os outros equipamentos públicos, eu trouxe só para ilustrar para vocês, olha a quantidade pequena de equipamentos públicos de sangue que a gente tem no país. Aqui são equipamentos gerais, tá, gente? Banco de alimento, cozinha comunitária e restaurante popular. No país como um todo, a gente não tinha 700 equipamentos. Em Santa Catarina, gente, olha que vergonha, no estado de Santa Catarina, 16 equipamentos públicos de segurança alimentar, tá? E restaurantes populares, somente 4. Se a gente compara com Paraná e Rio Grande do Sul, Paraná ainda tinha 11 e Rio Grande do Sul 8 restaurantes populares, com dados aí de uma pesquisa nacional, né? Dados oficiais, quer dizer, do governo, dados de 2015, mas a situação não mudou muito, tá? Então, a gente tem no país, aqui fala em 200 restaurantes populares em 2015, mas a gente sabe que não está mais em 200, está em 100 e tantos restaurantes populares num país continental como o Brasil, né, pessoal? Aqui eu trouxe algumas fotos, acho que são só 2 fotos que eu coloquei aqui, mas de um movimento, dentre tantos movimentos, né, que tem acontecido em Florianópolis, para a população de rua, né, que não tem seu direito à alimentação garantida. E aí algumas das frases falavam que a rua tem fome de direitos. Restaurante popular é um direito. Respeite a rua. Aí movimento pop, né? E aí eu queria deixar uma pergunta para a gente pensar juntos aqui. Se alguém puder botar no chat, que aí eu vou sair aqui da apresentação, porque eu não vejo vocês, eu fico agoniada. A gente só vê a tela, né, quando a gente faz isso. Mas a pergunta é, uma capital brasileira como Florianópolis deve ter um restaurante popular? Vocês acham que deve ter? Se vocês acham que deve ter, tem. Vocês sabem se tem um restaurante popular em Florianópolis? Vocês lembram? E se não tem, gente, por que que não tem? Quais as explicações, né, para não ter um restaurante popular numa capital? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Deixa eu ver se volta. Tá, eu tenho que dar ESC, né? Peraí. São muitas tecnologias. Mas, assim, por que que uma capital como Florianópolis não tem, pessoal, um restaurante popular? E aí a gente queria escutar um pouco de vocês. Vocês têm escutado sobre essa temática? Como que isso tem chego para vocês? Por que que não tem? Aqui no Sul, maravilha, num lugar tão diferenciado. Por que que a gente não tem um restaurante popular lá no centro da cidade?
de acordo com as normas dos restaurantes populares, geralmente eles são no centro da cidade. São normativas antigas que precisam de atualização, mas eles devem ser no centro da cidade, porque é no local onde passa ônibus com mais fácil acesso, onde tem uma circulação enorme de pessoas, né? Onde se concentra a maior parte da população em vulnerabilidade, população de rua. Infelizmente, não é mais só no centro da cidade. A gente não precisa sair muito longe de onde a gente mora para ver que cada vez mais pertinho da gente, né, ao redor da universidade, está triste, né? A quantidade de pessoas, em tão pouco tempo, a quantidade cada vez maior de pessoas na rua ao redor da UFSC, né? Mas, usualmente, os restaurantes populares, eles são feitos, né, em grandes centros, assim, em centros de cidades. E por que a gente não tem uma aqui? Alguém sabe? Quem que tem um pouco de linha histórica disso? A gente gostaria realmente de ouvi-los. Eu queria fazer só um comentário da pergunta que você fez. Eu acho que, principalmente, uma questão de conflito de interesse. Eu acho que Florianópolis é uma capital onde recebem muitos turistas, tem várias questões de mostrar como a cidade é linda, como a cidade é perfeita, a Ilha da Magia, toda essa questão cultural, turística da cidade. Se houvesse um restaurante popular no centro, a região, esse é o meu raciocínio, a região, ela ficaria para as entidades, enfim, para essas políticas de interesse, seria um lugar que não queria ter essas pessoas nesse lugar. Acho que essa não tem outro jeito de explicar. Que essas pessoas não estejam nesses lugares. Por exemplo, eu sou de São Paulo e o centro de São Paulo, ele tem muita população de rua. Lá tem o Bom Prato, que são restaurantes populares muito, muito frequentados. Eu já frequentei uma vez um restaurante popular. E eles estão localizados nos grandes centros. E a gente vê que nos grandes centros tem muito conflito de interesse, tem questão de especulação imobiliária. Então, essas pessoas nesses lugares, essas pessoas que precisam, que são mais vulneráveis, que realmente precisam de acesso a esses restaurantes populares, não podem estar nesse espaço. Então, acho que tem a ver com isso, questão higienista. Vai, Marcelo. Puxando um ganchinho na fala da Aline? Então, curiosamente, eu estava na geografia e teve uma aula com o Elson, o cara que está se candidatando agora. Uma vez ele deu uma aula sobre como funciona o plano modelo de Florianópolis, como ele foi mudando com o passar do tempo. E com o passar do tempo, as pessoas que elas viviam numa situação mais marginalizada, elas foram puxadas para o canto. Isso é um parâmetro que vai continuar acontecendo. Cada vez elas vão indo mais para um canto, por exemplo. Se elas ficavam no centro, agora elas estão depois da rua da Ercílio Luz. Então dá para chutar que caso algum dia eu tivesse um restaurante popular, ele ficaria mais ou menos para essas áreas. Ele não ficaria tão à vista assim, como a Aline falou ali também. E também tem esse fator, o fato que... Não, também tem esse fator não. Também tem o fato que muitas das coisas que são feitas, ou elas são mais voltadas para a população em geral, é tudo feito no âmbito de diminuir a fiscalização que tem sobre aquele negócio, sobre a própria diminuição do imposto. Então, caso algum dia tivesse interesse no restaurante popular, ele provavelmente ia vir de grandes empresas tentando diminuir o imposto sobre outros produtos, não sendo algo verdadeiramente genuíno ou intencional. Acho que é só isso que eu queria falar mesmo. Obrigado. Eu queria falar umas coisinhas assim. O restaurante popular, para que ele funcione e possa ser um equipamento público de SAM, ele tem que servir no mínimo 1.000 refeições. Essa é a proposta da lei, constante na lei. E para isso ele vai precisar de ocupar um lugar de construção ampliado, maior, né, no centro da cidade. E sempre, a lei diz isso, são 1.000 refeições escalonadas, ou seja, dentre essas 1.000 refeições eu vou ter uma população que não vai pagar, vai estar isenta, e depois eu vou ter um escalonamento de preços até chegar nada de cobrar os olhos da cara, não, é pouco mesmo, né, que cobra para a maioria dos trabalhadores. E além disso, tem que estar colocado, esse espaço tem que estar colocado no centro da cidade para poder receber
todos os trabalhadores de todos os espaços, porque mesmo que eu coloque ele num canto, o que vai acontecer? Eu vou estar retirando uma parte da população, do acesso dessa população para aquele restaurante. Então, por isso, a lei diz, ele tem que estar localizado nos centros da cidade, porque parte-se do princípio que nos centros da cidade todo o fluxo, né, de transporte coletivo vai convergir para ali, né? Bom, aí historicamente, nós tivemos um restaurante popular em Florianópolis no final do século XX, início do século XXI. Esse restaurante, inclusive, tem alguns históricos do Departamento de Nutrição, principalmente a área de GEUAN, né, que trabalha com unidades de alimentação na nutrição, que atuou nesses espaços, né? Ela atuou nesses locais, nesse restaurante. Então, esse restaurante existiu em Florianópolis no final do século passado e início desse século. O que aconteceu? Ele começa em Florianópolis e ele passa a ser gerido por uma terceirizada, por uma empresa, né? Ele passa a ser gestado por essa empresa. Não tem controle social, não tem exercício de controle social. E aí, nesse restaurante, nós não tínhamos a questão do servir uma alimentação adequada, saudável para a população e etc., né? Nós tínhamos a presença da Coca-Cola, dos refrigerantes sendo servido, né? E de uma alimentação que nós não conseguíamos, que o Estado não conseguia intervir, que o controle social não conseguia intervir. Esse restaurante popular, ele fecha quando a Cris G acabou de falar para vocês, no momento que os restaurantes surgem e são incorporados à lei, são incorporados à política de SAM, né? Os equipamentos públicos são incorporados. Neste momento, esse restaurante para de existir em Florianópolis. Por quê? Porque aquela empresa que o geria não queria que este restaurante tivesse a característica, mesmo tendo o nome de um restaurante popular, ele não podia ter a relação com a política pública, né? Então, ele parou. E aí, nós ficamos sem um restaurante em Florianópolis até 2010, quando, então, o Ministério de Desenvolvimento Social redistribui para diferentes estados brasileiros uma verba, que é uma verba para implantação de equipamentos públicos de segurança, de SAM, né? Chega essa verba no nosso estado e na reunião, então, do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, os conselheiros e conselheiras votam unanimemente para que esta verba seja direcionada para a implantação de restaurantes populares no estado. E aí parte desta verba, Florianópolis é eleito, porque tem também um número de população, né, um número X de população de uma cidade para ela receber esse equipamento. E aí Florianópolis é contemplado com a verba. E aí começa as tratorias, as tratações entre a Secretaria de Assistência Social, que é onde o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado se localiza, e o município de Florianópolis. Quando o MDS repassa verba, ele repassa verba para a compra de equipamentos do restaurante e auxiliar na construção desse restaurante. E para o município fica a obrigatoriedade dele ter a contratação, treinamento das pessoas que vão trabalhar no restaurante e ceder o espaço local, a terra, o território para que esse restaurante aconteça. Qual foi o problema em Florianópolis? Segundo o governo, o prefeito daquela época, Florianópolis não tinha espaço para botar um restaurante popular. Ele não tinha, não adiantava verba porque Florianópolis não tinha espaço, né? E o espaço pleiteado pelo movimento, que se viu dentro do IPUF, de vários locais, ele tinha espaço, assim, ele tinha terra para isso, ele tinha, mas o prefeito não conseguiu. E aí eu vou um pouco na fala da Aline, né? O prefeito não aceitou construir naquele espaço e disse que não tinha, porque lá tinha toda uma proposta
feito por empresários da cidade de ser construída uma marina. Então, acabou o restaurante popular, né, na época. Foi uma luta muito grande. Nós, depois, em 2013, se criou um grupo para de novo pleitear, não se conseguiu, e agora novamente. Desde o início da pandemia, os movimentos sociais, Pop Rua, Rede com a Rua, cozinhas comunitárias, várias cozinhas comunitárias, FETRAF, CEPAGRO, TEARSAN, vários grupos estão reunidos desde abril, discutindo e criando documentos e fazendo propostas para que o restaurante popular aconteça nessa cidade. Esse nosso movimento, no final de agosto, início de setembro, a gente fez tanta mobilização que gerou o quê? Estava para ser aprovada a LOA, né, a lei orçamentária do município, e na lei orçamentária do município foi colocado R$1 milhão para a construção do restaurante popular em Florianópolis. Gente, isso aí virou um caos, para nós foi o máximo, nós do movimento, é isso mesmo, vamos lá, R$1 milhão, gente, agora sai. Uma semana depois, desculpa, troquei as bolas, o Jean chega fazendo propaganda e avisa que o restaurante popular de Florianópolis, ele já está, sim, vai ser construído, e já tem, inclusive, o grupo de empresários que vai gerir o restaurante, ou seja, será terceirizado. Então, agora, a nossa luta é pela não terceirização do restaurante popular. E aí, nós continuamos com tudo isso. Agora, dia 5 de novembro, à tarde, na Câmara dos Vereadores, nós marcamos uma audiência pública com a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Orçamentos para tentar incluir uma emenda na lei orçamentária, que vai ser, porque a LOA foi aprovada na Câmara, mas agora, em novembro, ela vai ser referendada, né? Para incluir uma emenda na lei orçamentária para tentar evitar a terceirização do restaurante popular de Florianópolis. Então, essa é a nossa história atual, essa é a nossa luta atual. Né? Partilhando com vocês essa luta, esperando que se construa essa luta, mas assim, como eu falei em um determinado momento, a Luísa também falou, e o povo, a Cláudia, a Cris G, a Bea, estão falando sempre. Não adianta só termos um equipamento, nós precisamos termos uma política de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional no município. Por quê? Quando eu tenho banco de alimentos, eu tenho um espaço, e aí eu acredito que ainda ela está aqui, a menina da assistência social, foi colocado, quando a Luísa falou, a Luísa levantou o programa de aquisição de alimentos, colocou o PAA lá nas políticas públicas. O PAA tem uma parte que a gente conseguiu aprovar em 2007, 2008, dentro do PAA, que é a compra institucional de alimentos. Essa compra institucional de alimentos, o primeiro espaço que a compra institucional de alimentos se associou no PAA foi ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, hoje, quando a gente entra nas escolas públicas do país inteiro, sejam estaduais ou municipais, a gente vai encontrar na alimentação escolar 30%, é uma obrigatoriedade por lei, 30% ou mais que ela deve adquirir da agricultura familiar, alimentos da agricultura familiar local. O banco de alimentos, ele vai facilitar isso. Por quê? O banco de alimentos, uma das funções dele é receber esses alimentos que são comprados da agricultura familiar, guardar esses alimentos, alocar como um silo, como um banco, e fazer a redistribuição para a rede de assistência social dos estados, dos municípios. Os bancos fazem isso. Então, nós precisamos desse banco para garantir que o alimento comprado da agricultura familiar local chegue ao restaurante popular com qualidade, que
seja garantida a produção. Por exemplo, hoje, vamos falar hoje, se nós tivéssemos reservas, o Banco Nacional tivesse reservas de alimentos, nós poderíamos não ter um preço tão exorbitante dos alimentos hoje, principalmente do arroz e tudo mais. Por quê? Porque o Brasil teria reservas alimentares. Mas o que ele fez? Ele pegou isso esse ano e pá, jogou tudo para exportação. E quem fica pagando o pato? Nós. Então, o banco de alimentos é fundamental. Ao mesmo tempo, quando a gente fala nas cozinhas comunitárias, quem foi que falou das várias cozinhas comunitárias? Tem várias, gente. Várias cozinhas que a gente não pode chamar de comunitárias porque elas não fazem parte do equipamento. Então, a gente chama de cozinhas de campanha, mas elas estão espalhadas por toda a Grande Florianópolis, por toda a cidade, fornecendo alimentação de qualidade para várias. Tem, inclusive, cozinhas comunitárias vegana, tem uma cozinha comunitária vegana, gente, maravilhosa. Eu acho isso maravilhoso. Eu fico estarrecida com a qualidade do movimento social. Desculpa, gente, eu sou assim. Mas eu sou velha, eu posso fazer isso. Mas, assim, tem até isso, gente. Então, a coisa mais importante do mundo, as cozinhas comunitárias, elas seriam espaços de produção de alimentos para distribuir. O que acontece? O restaurante popular, ele está locado no centro da cidade, mas eu teria cozinhas comunitárias que podem produzir o menor número de refeições, localizadas em vários pontos estratégicos do município, distribuindo esses alimentos de qualidade. Por que elas têm que estar localizadas nos vários pontos estratégicos do município? Porque a ideia da cozinha comunitária, em princípio, é dar espaço de trabalho para a população em torno da cozinha. Esse é o princípio da cozinha comunitária. Por isso, nós temos que lutar por uma política municipal de equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional. Lutar agora para que o restaurante popular aconteça da forma que nós queremos, sem ser um restaurante terceirizado, mas seguir na luta, gente. Seguir junto, seguir avançando. Tá, acho que eu fiz o que a Cris pediu, não sei se eu fiz. Acho que eu me engafinhei aqui, gente. Se já teve? Não, assim, ó. O banco de alimentos que funciona em Florianópolis, Júlia, é um banco de alimentos ligado ao Mesa Brasil. E que, na verdade, começa com essa ideia, né, de ser um banco de alimentos, mas não consegue fazer isso, porque ele passa a ser um espaço de distribuição, quer dizer, ele colhe e distribui, e faz uma rede sem muito cuidado para, por exemplo, armazenar esses alimentos, conservar os alimentos, para nos momentos de entre-safra, a gente poder ter isso. Então, no conceito de banco de alimentos, não, Florianópolis nunca teve esse conceito. Eu vou completar assim, porque eu acho que é uma questão muito importante para mim, principalmente para mim e para Claudinha, é o nosso menino dos olhos. Assim, ó,
O restaurante popular, ele tem algumas funções. Primeira, óbvio, produzir alimentação de qualidade para a população dita vulnerável, em vulnerabilidade social. E aí é um grupo grande, né, que se envolve com essa questão, que entra envolto nesse conceito de vulnerabilidade social, né? Mas aí, o princípio seria, ele servir uma refeição, almoço. A maioria dos restaurantes populares, ele serve o café da manhã, o almoço e o jantar, que é uma coisa importante também, né, para garantir que as pessoas tenham uma alimentação adequada. A segunda questão do restaurante popular é ele comprar esse alimento da agricultura familiar local. Por quê? Porque é a ideia de ter o restaurante está garantindo a alimentação para aqueles que não têm acesso, neste momento, a uma alimentação de qualidade. Mas, ao mesmo tempo, quando ele compra da agricultura familiar, ele também está garantindo expansão para este grupo, né? Garantindo com que o agricultor familiar produza, continue produzindo e continue fazendo essa relação. Então, esse é o segundo objetivo do restaurante popular. E o terceiro objetivo do restaurante popular é esse que a Luísa fala, né? Das ações de educação alimentar e nutricional. O que é uma ação de educação alimentar e nutricional? Nós temos vários conceitos de educação dentro da nutrição e nós conseguimos, com a educação alimentar e nutricional, atingir a relação com a educação em saúde, que eu acho que é uma coisa importante, popular em saúde. Quando a gente trabalhava no início dos anos, do século passado, quando a Cris G traz ali os primeiros restaurantes, aqueles de José de Castro, a educação era alimentar. Por quê? Porque trabalhava a relação do alimento, como eu produzo alimento higiênico e sanitariamente. Como eu produzo um cardápio, era esse o ensinamento que se fazia. Como eu produzo um cardápio que tenha qualidade nutricional para combater a desnutrição, que era o que estava em voga, que estava pulando, estava caindo de maduro dentro da fome na época, né? Então, era importante termos dietistas que trabalhassem com essa perspectiva. Educar a população aos bons hábitos alimentares, esse era o objetivo. Quando nós conseguimos criar o primeiro curso de nutrição, e isso vai acontecendo, assim, né? Vem o primeiro curso e o segundo, não sei o quê, a gente cria um nutricionista, forma esse nutricionista, e não dá para assumir aquele conceito que estava ruim, que era errado, que nós não queríamos aquilo. Mas nós queríamos um conceito mais voltado para a ciência. Então, entra o conceito da educação nutricional. Nós queremos um conceito científico. Então, a educação nutricional trabalha com a composição nutricional dos alimentos, o que é uma fonte proteica, o que é uma fonte calórica, o que é uma fonte de vitamina, enfim. É essa discussão no âmbito geral da educação nutricional, né? Incorporado com higiene, com sanitário, etc., né? Com as dietas específicas para as diferentes enfermidades. Essa é a educação nutricional. Eu vou dizer, eu não consigo precisar datas, tá? Mas no final do século passado, na década de 1990, eu acho que foi em 92, 93, eu fui convidada a uma reunião da plenária do Conselho de Brasília, para a gente discutir. Eu não sei porquê, mas na época resolveram que eu era uma estudiosa da educação alimentar e nutricional. E eu não defendia nem a educação nutricional, nem a educação alimentar. Desde a época com os estudantes meus, eu trabalhava educação alimentar e nutricional, e ninguém discutia isso. E eu defendia. E aí eles me convidaram para mim fazer essa defesa lá. Eu fui e coloquei que a gente tinha que ter uma dimensão de alimento dentro da educação e tinha que ter uma dimensão de nutriente, de nutrição dentro da educação. Nós não podíamos trabalhar com o nutriente isolado e com o alimento isolado. Tudo isso se compõe. E nós tínhamos que começar a discutir processo de produção, etc. Aí, se não me engano, foi na 4ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que se criou um grupo. Foi a 4ª, né? Tá. 4ª conferência que se criou um grupo para a gente discutir o que se chamou de... como é o nome? Um guia, não é guia, como é que é o nome, Claudinha?
um marco de referência. Isso. Para a gente discutir e construir um marco de referência da educação alimentar e nutricional para as políticas públicas. Este marco de referência, por isso que eu digo que a educação alimentar e nutricional ela é cunheirada com a educação popular em saúde, porque ele assume como orientação da educação alimentar e nutricional a educação popular, a educação problematizadora de Paulo Freire. Ele assume isso. Essa é o nosso referencial metodológico. Nós estamos trabalhando com comunidades, nós estamos trabalhando com ações alimentares, nutricionais, educativas, na linha da metodologia freiriana, problematizadora. E aí vem toda uma discussão e todos os elementos. Dentro dos restaurantes populares, gente, está a população vulnerável, em vulnerabilidade social. Está a população que mais precisa saber que ela tem direitos. Por quê? Porque a população em vulnerabilidade social, quando tu dá para ela o arroz que sobrou na tua casa de Tresontonte, ela fica muito feliz porque matou a fome dela. Nós temos que dizer para ela que a fome é só o princípio. Ela precisa lutar por seus direitos. E aí, quando a gente entra com essa educação alimentar e nutricional nesse espaço do restaurante popular, a gente trabalha numa outra perspectiva, na perspectiva do direito, na perspectiva da cidadania, na perspectiva da segurança alimentar e do alimento como direito humano. Por isso, o restaurante popular, ele é uma coisa muito grande mesmo, gente. E assim, eu espero encontrar vocês tudo lá trabalhando com a gente, porque na verdade é um troço maravilhoso. É maravilhoso, porque é viver e reviver a vida em sua amplitude. É estar sempre no processo de construir e aprender. Esse é o restaurante popular, quando ele trabalha com essas dimensões que eu coloquei. Agora, quando ele é só um espaço que produz e distribui alimentos, ele não é o restaurante popular na concepção que ele deve ser. Aí eu vou só complementar um pedacinho, Neila. Uma das pesquisas que a gente fez na TEIA, que eu falei para vocês, né, que uma das nossas integrantes, a Juliana, estudou os restaurantes populares dos 3 estados, de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E o que ela identificou foi isso, assim, a maioria dos restaurantes populares ainda são centrados na distribuição de alimentos, tá? Que, obviamente, a gente pode dizer é melhor ser assim do que não ter. Obviamente, é melhor ter um que garante a oferta. Mas ficou muito claro para nós da TEIA que é preciso avançar no entendimento desse restaurante como um equipamento público, né? Que envolve muito mais do que a oferta, mas sim todas as outras dimensões que a gente luta, né? E que estão incorporadas na nossa Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a questão da educação, da sustentabilidade, do respeito à cultura alimentar, né? Todas essas outras dimensões aí envolvidas na ação. E eu lembrei também, Neiloca, a Florianópolis não tem nenhum, mas a Ju, né, que é essa mestranda, ela conheceu cidades no Rio Grande do Sul que uma mesma cidade tinha, acho que 7 restaurantes populares numa mesma cidade. E então, é possível, se algumas têm, por que outras não têm, né? Falta vontade política, porque possível né? Mas isso tem que virar prioridade, né, gente? E ainda bem que tem esse movimento todo aí. A gente espera que isso avance, que saia do papel, né? De uma vez por todas. Quem mais, gente? Eu só queria complementar uma coisa. No grupo do Restaurante Popular, a Neila está trazendo, e foi acolhido pelo grupo, uma cartilha explicando o que é o restaurante popular, por que ele tem que ser público, né? Por que não terceirizado, justamente para distribuir entre a população de forma a instrumentalizar essa população também na luta por esse direito. Tá? Mas a gente está assim, estamos lutando pela questão do restaurante popular, como a Neila falou agora, dia 5 de novembro tem uma audiência pública, mas também a Neila trouxe para o grupo a questão da cartilha, né,
Porque quando a gente fez a questão na rua, do restaurante popular, algumas pessoas falaram, mas a gente já teve restaurante popular em Florianópolis e fechou, né? Então, aí a gente teve que fazer essa discussão com as pessoas também de Florianópolis. Então, eu acho importante vocês saberem que o grupo está tentando encaminhar algumas coisas mais junto à população de modo geral, para fortalecer essa ideia, tá? Obrigada. Como foi falado muito aqui em movimento social, né, na importância, na centralidade do movimento social, para a gente poder avançar na garantia da alimentação como um direito, eu vou aproveitar a oportunidade para falar que na próxima terça-feira, Bárbara, querida, vai defender o mestrado dela, também dentro da nossa teia, e o tema dela é justamente como que as demandas da participação social têm entrado. Eu tenho 2 filhos pequenos, tá? Acabaram de abrir a porta. Como as demandas da participação social têm sido incorporadas nas conferências, né, nacionais de segurança alimentar e nutricional. Eu vou botar aqui no bate-papo um resuminho. Como a gente viu que vários de vocês aqui estão efetivamente, né, se estão aqui é porque estão interessados na temática, comprometidos, a gente ficaria muito feliz de ver vocês nesse espaço e em outros, né? Se a Bárbara quiser complementar, mas eu imagino que vocês vão também ter boas contribuições com a gente na outra sala virtual, né? Você vai mudar o canal. Queria só reforçar o convite, então, porque realmente, assim, né, esse conceito que a gente está trabalhando aqui, que é um conceito tão rico, né, de segurança alimentar e nutricional, que foi construído coletivamente, né, pela sociedade brasileira, ele se atualiza, né, ele é um conceito dinâmico, que é o que a gente tem falado, que a Rita trouxe bastante no vídeo dela. Ele é um conceito tão complexo e ele faz tão parte da nossa realidade que ele também vai se transformando conforme a nossa realidade vai se transformando. Então, nesse mestrado, né, nesses 2 anos aí, eu fiquei analisando os relatórios das conferências nacionais, e isso revelou que esse conceito ele já se atualizou desde 2004, né, que esse conceito que a gente analisou surgiu na segunda conferência de 2004, e ele já se atualizou. Então, assim, o saber popular, ele se expressa muito quando a gente fala de segurança alimentar e nutricional. Não tem como falar desse tema sem reconhecer o saber popular, né? E aí, nessa apresentação de terça-feira, né, na defesa da dissertação, eu vou tentar, então, trazer um pouquinho desses resultados, o que mudou nesse conceito, o que a sociedade tem entendido como segurança alimentar e nutricional e, principalmente, quais os próximos desafios, né, os principais desafios aí que os movimentos sociais, que a sociedade como um todo vai ter que enfrentar a partir de agora, né? Então é isso, fica o convite, eu vou ficar muito feliz de ver alguns de vocês lá. Muito bom, Franja, obrigada. Eu acho que a gente está encaminhando aqui para o encerramento, né? E como a Cris Gabriel já comentou, a gente tem um entendimento de que todas as pessoas que estão aqui são pessoas, assim, muito sensíveis, né, com relação a essa temática. Imagino que acompanhem, né, essa temática. Se não, espero que a gente tenha conseguido sensibilizar vocês. E a gente também queria dizer que a gente tem informações e dados, né, que estão disponíveis, são públicos, mas se vocês tiverem alguma dificuldade, a respeito, por exemplo, dos números da fome, que eu acho que a gente se impressiona cada vez que a gente olha esses números, né? Eu imagino que vocês percebem que a fome realmente ela é assustadora, mas a gente fica muito alarmado quando a gente vê os resultados de pesquisas muito atuais, né? Então, com muita tristeza, eu falo para vocês que alguns anos atrás, quando eu falava desses dados, eu começava a minha fala dizendo que a gente vinha num processo de reduzir, né, esses índices relacionados à fome, à miséria, à pobreza, e infelizmente hoje, quando eu falo desses dados, eu não posso mais falar isso, né? Então, só para vocês terem uma ideia,
Se vocês olharem a última publicação do Mapa San, que ele traz a vulnerabilidade no Brasil e nos estados, eu acho que impressiona bastante a gente saber que em Santa Catarina tem 264 municípios, algo por volta disso, né? 134 municípios apresentam algum grau de vulnerabilidade. Então, assim, é um dado bem impactante e impressionante, né? Ainda mais como a Cris comentou anteriormente, a gente pensando no Sul, né? A gente pensando em Santa Catarina. E aí a gente tem dados também recentes da pesquisa de orçamento familiar, que trabalha com uma escala que mede segurança alimentar e nutricional, e a gente também consegue ver, assim, números bem impressionantes. A gente tem nessa pesquisa quase 40% de domicílios em insegurança alimentar e nutricional no Brasil. E se a gente pensar no mundo, né, que eu fui fazendo Santa Catarina, Brasil e Mundo, a gente vai ver também que a gente tem 690 milhões de pessoas que passam fome, né? E a gente aumentou em 10 milhões do ano passado para cá. Então, realmente, assim, só para fechar sensibilizando mais uma vez, né, a respeito do porquê que a gente está aqui hoje. Era por isso que a gente queria ter essa conversa com vocês. Eu queria agradecer imensamente, talvez a Luísa e a Beatriz, que prepararam tudo isso com tanto carinho, queiram fazer uma fala para fechar, né, de agradecimento, e dizer que a gente está à disposição, agora, remotamente, assim, né, de braços abertos para receber vocês, e assim que for possível a gente faz isso no nosso espaço, né, no TEARSAN, lá na UFSC, no Centro de Ciências da Saúde, mas mantenham contato com a gente que assim que for possível a gente vai ter a maior alegria de receber todos vocês. Muito obrigada. Eu queria começar com certeza agradecendo a presença de todo mundo, né, que ficou aí firme 2 horas, 34 pessoas ainda. É muito bom saber que tem gente interessada nesses temas, que a gente passa tanto tempo estudando sobre e se debruçando, né. Talvez até tenha parecido um pouco complexo, assim, à primeira vista, um apanhado, assim, mas é um tema importantíssimo, né, se relaciona com muita coisa na nossa sociedade. A gente vê ali, na fala da Neila, como ela fala, que é uma completude, né, a coisa se completa no todo. Eu também vou aproveitar para deixar aqui o link das nossas redes da TEARSAN, que a gente costuma sempre reunir bastante material no tema. A gente tem lá no nosso site produções acadêmicas de dissertações de mestrado, mas também cartilhas, quadrinhos, várias coisas que informam nesse assunto, assim, nesse sentido. A gente também tem um Instagram, que a gente coloca algumas postagens mais dinâmicas, às vezes, chamando para eventos também. Então, se vocês quiserem seguir acompanhando, seguir se antenando nesse assunto, a gente vai ficar feliz aí de ter vocês também nas nossas redes. Eu estou lendo os comentários ali. Obrigada mesmo, gente. Foi bem especial estar aqui. Foi muito legal ver rostinhos diferentes, novos, né? Que a gente se encontre realmente em vários canais e assim que é possível que a gente se encontre presencial aí em movimentos, né? Segurando as mesmas bandeiras. Agradecer as meninas organizadoras, a todo mundo que estava presente, a Neiloca, né, que a gente teve que dar uma chorada para ela garantir a agenda para a gente. Muito obrigada, foi muito bom, gente. Eu vou fazer um print, todo mundo dá um tchauzinho assim, ó, que daí eu vou fazer um print.
Vamos ver como é que ficou. Vamos dar tchau, vamos dar tchau. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau, Beijo. se cuidem. Outro que eu acho que tem rostinho novo na tela. Tchauzinho de novo. Deu. Salvem as falas do chat. Estão maravilhosas. Beijo, beijo. Beijo, Neiloca. Vai descansar. Quer dizer, daqui a pouco tu já vai para outra reunião. Vou para outra reunião.